Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o vídeo de número 233. No dia de hoje, em apenas um dia, vamos ler e meditar o profeta Jonas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, com a graça de Deus, encerramos hoje os livros proféticos. Nós lembramos que ali no Antigo Testamento nós temos 4 blocos, partes diferentes. Primeiro é o Pentateuco, depois os livros históricos. Nós colocamos em terceiro, invertemos a ordem. Nós estamos encerrando hoje os livros proféticos, depois ficará só os sapienciais, que é um deleite, já é uma grande introdução ao Novo Testamento, ao Evangelho, ou aos Evangelhos. Então, no dia de hoje, o profeta Jonas, eu achei tão interessante, achei tão tocante que o padre vai ler e vai comentando aos poucos com vocês. Então, nós vamos imaginando essa história. O padre vai lendo, vocês vão ouvindo, vão imaginando. É uma história muito interessante. Também algo que aconteceu depois do exílio da Babilônia. A palavra de Javé foi dirigida a Jonas, filho de Amate. Levanta-te e vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia contra ela, que a sua maldade chegou até mim. E Jonas levantou-se para fugir para Tarsis, para longe da face de Javé. Naquele período eles achavam que a cidade de Tarsis era a última cidade do mundo, a cidade mais longe de todas. Então o que aconteceu? Deus disse assim para Jonas, você vai anunciar em Nínive. Ele não queria. Então o que o texto diz? Que ele foi para Tarsis. Para onde que ele foi? Para a cidade mais longe que podia existir. Para quê? Para ele nem ver a face de Deus. O que nós encontramos aqui? Uma pessoa que foi chamada por Deus está negando o chamado. Ele queria ir o mais longe possível. No Brasil a gente diz assim, nem no Brasil nem na China. A gente dizia, quantas vezes que eu já disse, nem aqui nem na China. E hoje eu estou na China. Então naquela época eles não diziam China, eles diziam Tarsis, é como se fosse a última cidade. Então Jonas, ele não queria ir para Nínive. Para onde que ele foi? Para Tarsis, que era a última cidade, aquela que Javé não poderia encontrá-lo. E aí segue. Ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou para ir com eles para Tarsis, para longe da face de Javé. Então, para ir para Tarsis não dava para ir andando, dava para ir, só podia ir de navio. O que ele fez? Comprou uma passagem, pagou e aí entrou no navio. E aí continua a história. Mas Javé lançou sobre o mar um vento violento, e houve no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de naufragar. Os marinheiros tiveram medo e começaram a gritar, cada qual para o seu Deus. Então, pagou a passagem, entrou no navio, porém começou a grande tempestade. E aí o marinheiro, todas as pessoas presentes, cada uma começou a gritar para o seu Deus. Cada um era de uma região, tinha um pensamento, uma cultura diferente, cada um começava a gritar para o seu Deus. E lá, junto, estava o nosso amigo Jonas. Lançaram ao mar a carga para aliviar o navio. Jonas, porém, havia descido para o fundo do navio, tinha-se deitado e dormia profundamente. O navio afundando, jogando as coisas do navio fora para ver se conseguiam se salvar. E lá no fundo do navio, o nosso amigo Jonas, que estava indo para Tarsis para fugir de Deus, ele lá dormindo. O comandante do navio aproximou-se dele e disse-lhe: como podes dormir? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez Deus lembre-se de nós e não perecemos.
E eles diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sorte para saber por causa de quem nos acontece essa desgraça. Então o que acontecia antigamente? Eles achavam que se uma pessoa era amaldiçoada, uma pessoa era ruim, todas as pessoas que estavam no navio também seriam punidas. Então eles achassem que se tinha alguém que tinha desagradado a Deus, desagradado os deuses, a natureza, estivesse lá no navio, Deus iria castigar aquela pessoa que tivesse feito mal, mas iria castigar também toda a tripulação. Então, lá no fundo, acordaram ele e falaram para ele: invoca o seu Deus. E aí eles falaram: vamos lançar sorte, vamos descobrir se tem alguém aqui que é amaldiçoado, alguém que ofendeu a Deus. Vamos lançar a sorte. Sorte será que caiu sobre quem? Então, vamos chegar lá. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sorte para saber por causa de quem nos acontece essa desgraça. Eles lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E lhe disseram então: Conta-nos qual é a tua missão. De onde vens? Qual a tua terra? E que povo pertences? Ele disse: Sou hebreu, e venero a Javé, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens foram tomados de grande temor e disseram: Vejam, acreditavam em Deus, tinham temor, um pouco de superstição e um pouco de fé. E disseram: Que é isto que fizeste? Pois os homens sabiam que ele fugia para longe da face de Javé, porque ele tinha contado isso. Eles lhe disseram: Que te faremos para que o mar se acalme em torno de nós? Pois o mar se torna cada vez mais tempestuoso. Você é o problema, o que a gente vai fazer? Perguntaram para ele. E ele disse: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se acalmará em torno de vós, porque eu sei que é por minha causa que essa grande tempestade se levantou contra vós. Jonas, o que a gente faz? Me joga no mar. Então os homens remaram para atingir a terra, mas não puderam, pois o mar se tornava cada vez mais impetuoso contra eles. Eles invocaram então a Javé e disseram: Javé, não queremos perecer por causa da vida desse homem, mas não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu agiste como quiseste. E tomaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou o seu furor. Os homens foram tomados por um grande temor para com Javé, e ofereceram sacrifício a Javé, e fizeram votos. Então aqui está muito claro. Ele queria fugir de Javé, não queria ir para Nínive, queria fugir, e aí ele foi para a cidade mais longe do mundo, que era Tarsis. Comprou a passagem, entrou lá no fundo dormindo, começa o temporal, começa a tempestade, sai a sorte, parece que a culpa era dele, aí jogam ele no mar, e aí eles percebem que a tempestade parou. Olha, esse Javé é forte, a tempestade parou, vamos oferecer um sacrifício. E ofereceram um sacrifício para Javé. A história acabou? Não, a história está começando só a ficar mais interessante. Padre, interessante porque não foi você que foi jogado no mar. Também, mas a história está começando a ficar mais interessante. Segura na cadeira aí, vamos adiante. E Javé determinou que surgisse um peixe grande para engolir Jonas. Jonas permaneceu nas entranhas do peixe 3 dias e 3 noites. Então orou Jonas a Javé, seu Deus, das entranhas do peixe. E ele disse: aqui é simbólico ou não? Não sabemos. Pode ser que eu esteja até falando uma heresia, eu confesso que eu não sei. Isso daqui, para mim, o mais importante é um símbolo de Cristo. Cristo ficou 3 dias no seio, na barriga, no ventre da terra, debaixo da terra, e depois ele ressuscita. Então isso daqui é um tipo, é uma preparação, dizendo de Cristo. Olha a oração de Jonas, final do capítulo 2, que oração belíssima. Da minha angústia clamei a Javé, e ele me respondeu. Do seio do Sheol pedi ajuda, e tu ouviste a minha voz. Lançaste-me nas profundezas do seio dos mares, e as torrentes me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. E eu dizia: fui expulso de diante de teus olhos. Todavia continuo a contemplar o teu santo templo. As águas me envolveram até o pescoço, os abismos cercou-me, e a alga enrolou-me em volta da minha cabeça. Eu desci até as raízes das montanhas, à terra, cujos ferrolhos estavam atrás de mim para sempre.
Mas tu fizeste subir da fossa minha vida, Javé meu Deus. Quando minha alma desfalecia em mim, eu me lembrei de Javé, e minha prece chegou a ti, até o teu santo templo. Aqueles que veneram vaidades mentirosas abandonaram o teu amor. E aí termina o capítulo 2. Quanto a mim, com cantos de ação de graças, oferecer-te-ei sacrifícios e cumprirei votos que tiver feito. A Javé pertence a salvação. Então Javé falou ao peixe e este vomitou Jonas por sobre a terra firme. Então aqui fez uma oração, pediu perdão, se arrependeu e aí ele foi salvo. Padre, é histórico ou não? Eu confesso que eu não tenho certeza, mas aqui nós temos um tipo daquilo que seria realizado por Jesus, que seria engolido pela terra e depois seria salvo. Mas aqui é uma história muito interessante que tem muito a nos dizer. E aí vamos para o capítulo 3, o capítulo brevíssimo. A palavra de Javé foi dirigida a Jonas a segunda vez. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia-lhe a mensagem que eu te disser. Agora tem que ir, né? E aí foi. Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra de Javé. Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de marcha. Muitos dizem que não era tão grande assim, mas enfim, o texto está dizendo assim. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia. Pregou então dizendo, ainda 40 dias. 40, dilúvio, deserto, tudo. 40 não é um número, 30 mais 10, 40 é um tempo de conversão. Jonas disse, ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Os homens de Nínive creram em Deus, convocaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. A notícia chegou ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou o seu manto, cingiu-se com um pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Em seguida fez proclamar em Nínive como decreto de rei e de seus grandes. Homens e animais, gados, graúdos, miúdos, não provarão nada. Eles não pastarão e não beberão água. Cobrir-se-ão de panos de saco, invocarão a Deus com vigor e se converterá cada qual de seu caminho perverso e da violência que está em suas mãos. Quem sabe, talvez Deus volte atrás, arrependa-se e revogue o ardor da sua ira, de modo que não pereçamos. E Deus viu as suas obras, que ele se converteram de seu caminho perverso, e Deus arrependeu-se do mal que ameaçara fazer-lhes e não fez. Jonas pregou, todas as pessoas, inclusive o rei, fizeram penitência e se converteram. Veja, estamos falando de um local que não era judaico, de um local de pessoas que não tinham fé. Como que o livro termina? Vamos agora para o capítulo 4. O livro termina assim. Mas isso trouxe a Javé um grande desgosto e ele ficou irado. Por quê? Palavras minhas. Orou então a Javé, dizendo, Javé, não era justamente isso que eu dizia quando estava ainda em minha terra? Por isso fugi apressadamente para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus de piedade e de ternura, lento para a ira e rico em amor, e que arrepende para quem se arrepende do mal. Mas agora, Javé, toma, eu te peço, minha vida, pois é melhor para mim a morte do que a vida. Javé disse, tens por acaso motivo para tirar? Jonas saiu da cidade e instalou-se a leste da cidade. Lá construiu uma tenda e assentou-se à sombra para ver o que aconteceria na cidade. Javé Deus fez crescer uma mamoeira sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e libertá-lo do seu mal. Jonas alegrou-se grandemente por causa da mamoneira. No outro dia, ao surgir da aurora, Deus mandou um verme que picou a mamoneira, a qual secou. Quando o sol se levantou, Deus mandou um vento oriental que açoita. O sol bateu na cabeça de Jonas e ele desfalecia. Então pediu a morte e disse, é melhor para mim morrer do que viver. Deus disse a Jonas, está certo que te aborreças por causa da mamoneira? Ele disse, está certo que eu me aborreça até a morte. Javé disse,
Tu tens pena da mamoneira, que não te custou trabalho e que não fizeste crescer, que em uma noite existiu e em uma noite pereceu? Eu não terei pena de Nínive, a grande cidade, onde há mais de 150 mil seres humanos, que não distinguem entre a direita e a esquerda, assim como muitos animais. Deus dizendo que ele tem pena até de uma mamoneira, ele tem pena de toda a criação, como que ele não teria pena de uma cidade toda. Mas o mais importante aqui, o foco desse livro, acabamos lendo um livro todo, o foco aqui não está na cidade de Nínive, aqui está no processo de conversão de Jonas. Merece muito a nossa atenção. Livro de Jonas, livro belíssimo. Pediu a morte 2 vezes, tentou fugir, tentou escapar, mas como disse Santo Agostinho, seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir, disse também o profeta Jeremias. Querido irmão, querida irmã, um livro belíssimo, um livro muito interessante. É difícil dizer se foi histórico ou se estamos diante de uma parábola para representar algo maior, mas seguramente aqui nós temos uma grande lição. Com a graça de Deus, amanhã nós vamos começar um novo gênero literário. Nós vamos para os livros sapienciais. Amanhã nós vamos começar pelos provérbios. Vai lendo o tanto que você puder, o tanto que você conseguir, você pode ler. Amanhã, com a graça de Deus, teremos mais um gênero literário. No começo, o padre vai fazer uma breve introdução e aí nós vamos avançar nos provérbios. É uma leitura muito gostosa, muito rápida mesmo. Quem quiser pode ler mais do que os capítulos que foram estabelecidos para cada um de nós. Hoje vimos o profeta Jonas, o último profeta do Antigo Testamento. Irmão e irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Coloque ali nos comentários qual a lição que você tem do livro do profeta Jonas. O que você mais gostou, o que você aprendeu, o que você traz para a sua vida com a leitura desse profeta. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vamos adiante e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.